Está no ar a nossa e vossa programação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Direção e apresentação, presbítero João Alegre. Na sonoplastia, minha neta Ashley. Se você quer nos convidar para a sua igreja, para levarmos uma mensagem, é só entrar no e-mail, na descrição do vídeo. Agora nós vamos fazer uma oração e após a oração nós iremos falarmos a palavra de Deus, que o tema é guiar, que significa conduzir, dirigir e encaminhar. Está registrado no livro de São João 16 e 13. Agora nós vamos orar para Deus nos abençoar e após a oração iremos explanarmos a gloriosa palavra de Deus. Bondoso e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, para fazer a Tua obra. Abençoa os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, abençoa os ouvintes que estão sintonizados através do YouTube, abençoa todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, cura, liberta, opera maravilha, abençoa, Senhor, estenda as suas mãos sobre as penitenciárias, cadeia pública, unidade da FEBEM, aqueles que estão tristes abatidos com a perda dos entes queridos, Senhor, consola e conforta, salva eles e abençoa meu lar, minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos, minha nora, abençoa, meu Pai, a Estia, a Sofia, abençoa a Karina, o Gessé, abençoa todas as corporações do soldado da alta hierarquia, protege dia e noite, noite e dia nos seus trabalhos, abençoa os seus familiares protegendo, abençoa aqueles que estão viajando, os caminhoneiros, taxistas, motoboy, aqueles que estão, Senhor, trabalhando na segurança bancária, na segurança do metrô, na vigilância da noite, guarda metropolitana, enfim, todos que estão, Senhor, trabalhando em prol da ordem e da decência, protege e ajuda. Abençoa os missionários, abençoa os pregadores, mensageiros da Tua palavra, protege eles, ajuda que não venha faltar o pão, o calçar, o vestir, em nome de Jesus. Amém. Então agora nós iremos falarmos a palavra de Deus. São João 13, São João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Resumo desse verso, 16 e 3, ele vos guiará em toda a verdade. A obra do Espírito Santo quanto a convencer do pecado não concerne somente ao incrédulo, mas também ao crente e à igreja, ensinando, corrigindo e guiando na verdade. Primeiro item, o Espírito Santo falará ao crente concernente ao pecado, à justiça de Cristo e ao julgamento da maldade, com vista a conformar o crente a Cristo e aos seus padrões de justiça. B. Guiá-lo em toda a verdade. E C. Glorificar a Cristo de modo o Espírito Santo opera no crente para reproduzir no seu viver a vida santa de Cristo Jesus. Segundo item, C. O crente cheio do Espírito Santo rejeitar a sua direção e a sua operação de convencer do pecado, e se o crente não mortificar as obras da carne, mediante o Espírito Santo, morrerá espiritualmente. Somente os que recebem a verdade são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus e assim podem continuar na plenitude do Espírito Santo. Nota, o pecado, a ruína, a vida espiritual, igualmente a plenitude do Espírito Santo no crente. Romano 8 e 14. Porque
todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Primeiro resumo deste verso, Romanos 8:14, esses são filhos de Deus. Aqui Paulo mostra a base da certeza da salvação, se estamos fielmente mortificados às ações pecaminosas do corpo. Estamos sendo guiados pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O resumo de Romanos 8:14. Guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar, agir de conformidade com a palavra de Deus. Primeiro item, ele orienta o crente principalmente por impulso que são exortações interiores para o crente cumprir a vontade de Deus e mortificar as obras pecaminosas do corpo. B. Estão sempre em harmonia com as Escrituras. C. Visam a dar orientação na vida. D. Opõe-se aos desejos pecaminosos oriundos das tendências naturais do crente. E. Tem a ver com a culpa do pecado, o padrão da justiça de Cristo e o juízo divino contra o mal. F. Exorta o crente a perseverar na fé e o adverte contra a apostasia da sua fé em Cristo. G. Enfraquecem à medida que o crente deixa de obedecer aos apelos do Espírito. H. Resultam em morte espiritual quando rejeitado. E resulta em vida espiritual em paz quando obedecidos. Por isso o Senhor já diz, obediência quer e não sacrifício. Nós temos que obedecer o Senhor e ser fiel a Ele. Segundo item, os aviso que a voz interior do Espírito vem através de ler a palavra de Deus. B. Orar fervorosamente. C. Ouvir a pregação e ensinos sadios e santos. D. Exercitar as manifestações do Espírito e acatar os conselhos de pai cristão e de líderes espirituais fidedignos, de homens tementes, fiéis à palavra de Deus. Gálatas 5, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Graças a Deus. Lucas 6:39. E disse-lhes uma parábola, porventura, um cego guiará outro cego? Não cairão ambos na cova? Então, meus queridos, a palavra de Deus diz, olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Olhai para Deus para Ele tirar as crostas, tirar a cegueira e pôr uma ótica nova para que você enxergue e não venha cair como cego no abismo para perder a salvação. Jeremias 2:6. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Aqui se fala a respeito de Israel, quando saiu da escravidão no caminho rumo a Canaã celestial, mas Deus era com eles no deitar, no levantar, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 63:14. Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste ao teu povo
para criares um nome glorioso. Glória a Jesus. Isaías 40, verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamenta, ele as guiará mansamente. Resumo desse verso: entre os braços recolherá os cordeirinhos. Deus é descrito aqui como um pastor que toma um cordeiro para protegê-lo e pô-lo perto do seu coração. Embora Deus seja todo-poderoso e as nações sejam como pó diante dele, ele não deixa de cuidar de cada um dos seus de modo bem pessoal. Nunca devemos pensar que Deus é tão majestoso que desconhece a necessidade e problemas de cada crente em particular. Isaías 40, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? É uma interrogação. E que conselho o ensinou? Outra interrogação. Isaías 48 e 17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Glorificado é teu nome, Jesus. Salmo 5 e 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Plana diante de mim o teu caminho. Salmo 25 e 5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Espera no Senhor, porque Ele é a razão da nossa vida e vamos estar firmes cada dia mais. Salmo 25 e 9. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 31 e 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. Salmo 73 e 24. Guiar-me-ás como teu conselho e depois me receberás em glória. Graças a Deus. Salmo 78, 14. De dia os guiou com uma mão, como uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo, protegendo, dando proteção à nação que estava liberta das garras de Faraó, ali no deserto, quando ele estava viajando rumo a Canaã celestial. Salmo 136, 16. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 78, 52. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Salmo 80, 78, 78, 53. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. Os seus inimigos era aquele exército de Faraó que vinha faminto para matar, destruir Israel, mas o Senhor estava na retaguarda, protegeu, abriu o mar vermelho, se abriu e o povo passaram, e o exército de Faraó, todos pereceram ali com as águas do mar que cobriram e fulminaram suas vidas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deuteronômio 32 e 12. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Gênesis 24 e 27. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade
de meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Resumo desse verso, Gênesis 24 e 27. O Senhor me guiou porque o servo de Abraão buscou de coração ao Senhor e ele o guiou através do caminho. Isso confirma o ensino bíblico que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no caminho e ainda reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. E de modo semelhante, todo crente deve esperar que Deus o guie fielmente como ele guiou seu servo Abraão. Graças a Deus por essa mensagem maravilhosa que o Senhor tem nos dado para edificação minha, sua e nossa. Agora nós vamos fazer oração e depois vamos já encerrar esta mensagem gloriosa. Bondoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por essa mensagem maravilhosa que nos desse, Senhor, para mim, para os ouvintes, para todos aqueles que estão sintonizados através do YouTube. Deus abençoe eles, abençoe minha família, a Sofia, sua mamãe, a mamãe, o papai da Sofia, minha esposa, toda a nossa família, em nome de Jesus. Abençoa as corporações, libertando, salvando e protegendo de noite, em nome de Jesus. Amém.